Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Gripa Descomplica, onde você aprende matemática de maneira descomplicada. O assunto dessa videoaula é princípio fundamental da contagem. Hoje, então, será a aula número 1. Bom, pessoal, o que é o princípio fundamental da contagem? Tá? O princípio fundamental da contagem ele está ligado diretamente, tá, a todas as situações que envolvem possibilidades de um determinado evento ocorrer. Tá? Vamos citar alguns exemplos para vocês. Organização de pessoas em uma fila, o número de placas de automóveis que podemos formar com letras e algarismos, ou de repente as possíveis combinações da Mega Sena, né? Então, entre várias situações, essas são 3 que eu citei, em que a gente pode utilizar o princípio fundamental da contagem, tá certo? Esse princípio fundamental da contagem é a estrutura básica da análise combinatória, tá? E através aí desse princípio a gente desenvolve técnicas e métodos que vai ajudar a gente a resolver determinados problemas, correto? Exatamente como eu passarei para vocês agora aí no exemplo número 1, tá? Então, olhem só. Diz assim nesse exemplo. O kit de uma lanchonete é formado por suco, sanduíche e sobremesa. As opções de suco são laranja, morango ou uva. Os sanduíches podem ser de frango ou carne e sobremesa é chocolate ou bala. Quantos kits diferentes um cliente pode montar? Então, pessoal, vejam que eu já deixei um esqueminha aqui pronto, né? Esse esqueminha que eu acabei falando para vocês agora, tá? Ele se chama, pessoal, diagrama da árvore, tá? Ou árvore das possibilidades, né? Então, o que que acontece? Vocês podem observar que eu tenho aqui, ó, primeiro sanduíche, eu vou dizer que ele é o sanduíche de frango, né? E aqui nós temos o sanduíche de carne. Então, observem que para o sanduíche de frango eu tenho 3 opções de suco, conforme eu li no enunciado, e para cada opção de suco eu vou ter ainda 2 opções de sobremesa, né? Então, vamos fazer uma contagem simples aqui, ó. Vejam que aqui dá uma possibilidade, que é o sanduíche de frango com suco de uva e com correto? E com o chocolate, né? Pode ser também o frango com o suco de uva e a bala, então já é uma segunda possibilidade. Pode ser o sanduíche de frango com o suco de morango e o chocolate. Pode ser o sanduíche de frango com o suco de morango e a bala, né? Então já deu aqui mais outra possibilidade. Ou pode ser o sanduíche de frango junto com o suco de laranja e o chocolate, ou pode ser o sanduíche de frango com suco de laranja e a bala. Então, só aqui, pessoal, deu 6 combinações, né? E aí aqui, ó, com o sanduíche de carne, dará mais 6 combinações. Então, no total, como vocês podem perceber, são 12 possibilidades, tá? Então, aqui a gente tem 12 maneiras de montar esses kits, correto? Bom, mas aí, o que acontece? Tá? Não necessariamente que para resolver esse tipo de problema a gente precisa montar o diagrama da árvore. Porque você imagina só, se eu tivesse aqui 5 tipos de sanduíche, se eu tivesse para cada tipo de sanduíche 5 tipos de suco e mais uns 3 tipos de sobremesa. Esse diagrama da árvore ia ficar enorme, então não convém, né, a gente fazer dessa forma. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês, pessoal, uma outra maneira que é justamente a utilização do princípio fundamental da contagem, né? No que consiste o princípio fundamental da contagem? Então, gente, isso significa o quê? Observem que nós temos 3 opções de suco, correto? 2 de sanduíche e 2 de sobremesa, não é? Então, a gente vai utilizar aqui ó, a multiplicação desses fatores, né? Então, na primeira etapa, eu vou escrever aqui, ó. Na primeira etapa, nós temos aqui 2 tipos de sanduíches, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Na segunda etapa, observem que a gente tem aqui, ó, 3 tipos de suco, né? Então, aqui, ó, 3 tipos de suco, correto? E na terceira etapa, pessoal, a gente tem aqui, ó, 2 tipos de sobremesa. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Simplesmente nós vamos multiplicar, certo? Cada
possibilidade que eu tenho em cada etapa, né? Número de opções em cada etapa. Então, se eu fazer 2 vezes 3 vezes 2, vai dar o quê? 12 possibilidades, que é o mesmo que a gente fez antes aqui através do diagrama da árvore, né? Então, gente, com isso eu mostrei para vocês aqui o princípio fundamental da contagem, que consiste justamente aqui, ó, na multiplicação, tá, das opções que a gente tem em cada etapa. Então, 2 vezes 3 vezes 2 gerou aqui essas 12 possibilidades. Então, não há necessidade de a gente construir o diagrama da árvore, né? Basta que a gente multiplique aqui essas opções que a gente tem para cada etapa. Correto? Claro, a menos que o exemplo peça para você fazer o diagrama da árvore ou mostrar os tipos, né, de combinações. Correto? Exemplo número 2, então, pessoal, fala o seguinte. João possui 4 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapatos. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Então, gente, olha só, vamos lá. Ele possui 4 tipos de camisas, correto? Calças são 3, né? Meia são 2 pares. E sapatos também são 2, né? Então, a gente multiplica as opções que ele tem para cada etapa, né? A primeira etapa é camiseta, são 4 opções. A segunda etapa são calças, são 3 opções. A terceira etapa é a meia, são 2 opções. E a quarta etapa são os sapatos, que ele também tem 2 opções. Então, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 é 24, 24 vezes 2 é 48. Ou seja, ele pode se vestir de 48 maneiras diferentes. Bom, pessoal, exemplo número 3, então, fala o seguinte. Um colégio oferece a seus alunos cursos complementares no primeiro e no segundo semestres. No primeiro semestre, o aluno pode optar por um dos seguintes cursos: Iniciação Musical ou História da Arte. No segundo semestre, as opções são 3: Teatro, Dança ou Artes Plásticas. Quantas e quais são as opções de escolha para o aluno no ano? Então, pessoal, a pergunta é quantas e quais, ou seja, eu preciso, além de saber a quantidade, eu preciso demonstrar quais são essas opções de escolha, né? Ou seja, aqui eu vou ter que fazer através do diagrama da árvore, né? Então, vamos lá, eu vou utilizar aqui abreviações, tá certo, pessoal? No primeiro semestre, os alunos podem optar por iniciação musical, então eu vou colocar aqui por IM, correto? Ou História da Arte, que eu vou abreviar aqui por HA. Já no segundo semestre, as opções são 3, ó. Então aqui a gente tem 3 opções, né, para cada um, que é o teatro, a dança e artes plásticas. Então aqui, ó, teatro, dança e artes plásticas, correto? Teatro, dança e artes plásticas. Bom, aqui já ficou claro para a gente quantas serão as opções, né? Utilizando o princípio fundamental da contagem, é só a gente fazer 2 vezes 3, né? Ou seja, as 2 opções do primeiro semestre multiplicado pelas 3 opções do segundo semestre, que vai totalizar aqui, ó, 6 maneiras, correto? Bom, a primeira pergunta já foi, que era quantas. Agora, quais são elas? Aí a gente vai fazer aqui, então, o esqueminha para definir quais são, né? Então, a gente pode ter iniciação musical e teatro, a gente pode ter iniciação musical e dança, a gente pode ter iniciação musical e artes plásticas, né? Bom, mas se o aluno optar no primeiro semestre por História da Arte, ele pode ter, então, História da Arte e Teatro, ele pode ter História da Arte e Dança, ou ele pode ter História da Arte e Artes Plásticas, né? Então, essas são aqui, ó, as 6 maneiras, as 6 possibilidades descritas. Claro que eu deixei aqui de maneira abreviada, conforme eu já citei, mas são essas as opções, tá certo, gente? Bom, essa então foi a nossa primeira videoaula com relação a esse assunto. É um conteúdo bem simples, né, nesse início, aí no seu início, tá ok?
Se você gostou, deixa aquele like aí, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative as notificações. Se você quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, poderá fazê-lo aqui, passará por uma análise e depois então será publicado. Tá ok? Obrigado então pela atenção de todos vocês.